Vamos para mais uma revisão do dia. Hoje, 4 de março de 2024. Vamos começar pelo mini índice. Aqui no mini índice, o que a gente tem? A gente tem um preço abrindo com um pequeno gap de alta em primeiro momento, onde a gente vinha de um processo corretivo dessa perna de alta, onde no pregão anterior a gente teve a perda desse meio 1.8. Hoje o preço abre na região acima do meio 1.8, onde posteriormente a gente já tinha uma 50 descendente, onde essa 50 já serviu de resistência dinâmica em uma outra ocasião no pregão anterior. No momento serve novamente. A gente tem o preço desenhando um cenáriozinho vendedor, mas não há continuidade, onde ele se mantém lateral em primeiro momento, só que nessa região nós temos forte defesa do preço, forte defesa vendedora em região de meio 1.8 e 50. Então que a gente tem um ótimo gatilho em minha leitura na perda desse cara. Houve continuidade. Aqui a gente poderia trabalhar um alvo mais longo, mínima do dia anterior. Houve continuidade na movimentação, houve perda de mínima do dia, mas não houve continuidade. Dado isso, o preço retorna, entra forte pressão de compra, só que a gente tem novo teste nessa região de máxima com VWAP, com essa região esse aglomerado de médias aqui, né? Onde o preço deixa nova defesa vendedora na região. Posteriormente a gente tem o preço pivoteando para baixo, um pivôzinho escondido aqui, onde aqui eu vejo um ótimo gatilho nesse carinha aqui, na perda dele. A gente tem ele deixando um pivô nessa região aqui, entra a pressão de venda, o preço desaba para baixo. A gente poderia trabalhar o próprio pivôzinho, só que não nos daria bons alvos. Então a gente poderia trabalhar o espelhamento dessa perna de alta, visando sua antecipação, porque sua mínima não havia sido perdida. Primeiro alvo em linha reta, segundo alvo em linha reta, crava na região do terceiro alvo do espelhamento em linha reta. Como veio em linha reta, a gente tem um processo, um contexto um pouco esticado, um pouco sobrevendido, barato demais, então é viável uma correção mais profunda. Inicia a correção, a gente tem a média de 20 servindo de resistência em primeiro momento, só que não há continuidade. Após o seu rompimento, a gente tem o preço pivoteando para cima também. Veja um gatilho contra nessa região com o stop aqui. A gente tinha local para stop, e essa opção, essa operação só seria válida dado o distanciamento do preço da 50. Então a gente poderia trabalhar a própria 50 como um alvo, porque é uma distância muito grande dado a movimentação em linha reta. Busca região de 50, região de 50 serve de resistência dinâmica, onde também tínhamos a região de 50% com VWAP do dia. A gente ensaia um ótimo contexto vendedor aqui em cima dessa 50, mas não há continuidade, a gente não tem gatilho nessa região, onde o preço se mantém aqui com uma baixa volatilidade, preço deixando sombras, falha no buscar a mínima do dia e se mantém aqui dentro, onde a gente tem uma possível estrutura aqui de correção. Basicamente foi isso o mini índice. E já no mini dólar a gente tem um preço completamente complexo, um preço com baixíssima volatilidade, onde a gente tinha no dia anterior o preço corrigindo, né, a sua queda, sua baixa, onde testa duas vezes a sua VWAP, que também era a região de 50%, testou a região. Na sequência de hoje a gente tem o preço abrindo em gap de baixa, mas a gente o preço respeita esse contexto vendedor criado no dia anterior, onde não fica acima de suas médias que seguiam descendentes. Mas apesar disso, a gente em minha visão, em primeiro momento a gente não tem gatilho, talvez um gatilho aqui nessa perda, só que dado o contexto de baixa volatilidade, então assim acaba ficando um stop um pouco caro para o cenário do preço.
Então para mim aqui é um stop caro, mas a gente tinha um contexto, a gente tem a condição das médias, talvez uma venda aqui, visando com stop aqui, visando esse movimento conduzido pelas médias. A continuidade na movimentação, a gente tem inclusive a perda da mínima do dia anterior, com continuidade, perde região de mínima do dia anterior, busca essa regiãozinha onde a gente poderia trabalhar amplitude do dia, primeiro alvo de espelhamento dessa alta do dia, nessa região, corrige até a região de VWAP, a gente tem um duplo teste aqui nessa região, corrigiu, VWAP, pivoteia para baixo, minha visão, venda nessa perda, porque a gente tem uma fraqueza compradora também nessa região, em cima das médias também, pivoteando em cima das médias, perde região do segundo alvo, onde a gente tem o preço cravando, perde a região de primeiro alvo, desculpa, que é a mínima do dia também, posteriormente crava na região do segundo alvo, desse espelhamento, e o resto do dia não acontece absolutamente nada. Então a gente tem aqui o preço testando região de 50%, então ocorre esse embolo com essa trap zone de 200 descendente, com o preço trabalhando acima das médias, deixando um cenário completamente complexo e nada a ser feito. E baixíssima volatilidade. Se a gente pegar a mínima do dia com a máxima, o preço andou 17 pontos hoje. Então assim, é completamente inviável trabalhar longas operações e baixíssima volatilidade. A gente aqui nessa correção a gente tem um baixíssimo volume também, onde a gente tinha uma possível bandeirinha de baixa, talvez testando a região de 200 depois, amanhã talvez, onde pode entregar uma nova perna de baixa, primeira, segunda e terceira. Mas basicamente foi isso, os dois ativos, hoje 4 de março de 2024.